Olá, tudo bem? Eu sou Anderson Bastos, psicólogo clínico. Esse é o primeiro podcast produzido com a ideia de fazer o projeto Psicomúsica. E o tema que eu escolhi para iniciar o nosso podcast é Mindfulness. Falar um pouquinho sobre o que é Mindfulness, né? Quais são os benefícios, tá? Da meditação em Mindfulness. É um processo que eu trabalho também no set terapêutico. Nós complementamos a terapia, o processo, também com a meditação em Mindfulness. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, o que é, como faz, alguns modelos que possuímos, como a gente pode aplicar isso na terapia, em casa também, ou em qualquer lugar, na academia, né, ou no trabalho, enfim. Mindfulness é muito flexível, pode ser praticado, exercitado em diferentes momentos da nossa rotina, tá certo? E a gente vai mesclando, né, mixando isso também com música. A ideia é essa, podcast com músicas, tornando ele mais leve, mais descontraído. A gente vai se divertindo também com pequenos intervalos musicais, né? Enfim, preparar um café, alguma coisa, e ouvir também algumas músicas que eu gosto, que fizeram sucesso, que talvez você também goste, tá? Bem, gente, Mindfulness quer dizer atenção plena, né? Ou atenção consciente, estar em Mindfulness, estar plenamente consciente, tá? O Jon Kabat-Zinn, né, americano, enfim, psiquiatra, médico, desenvolveu esse processo terapêutico, trouxe de algumas filosofias, né, religiões orientais, esses elementos da meditação, da respiração, e organizou o processo de meditação em Mindfulness e aplicou isso em seus pacientes, obtendo assim excelentes resultados nos tratamentos, resultados terapêuticos muito positivos. Porém, Mindfulness não tem fins religiosos, não é? A ideia não é assim, interligar a meditação, a prática da meditação a uma religião específica. Se buscou, né, ele trouxe os elementos da meditação em Mindfulness e aplicou isso de forma laica e teve excelentes resultados. Então, escreveu um livro, enfim, começou a divulgar essa prática e se tornou um sucesso. Hoje, um sucesso no mundo todo. Terapeutas, médicos e outros profissionais utilizam a prática da meditação plena no seu contexto, no seu trabalho. E tem sido fantástico, tá? Tem muitos livros, né, documentários que falam de Mindfulness e meditação, tá, em Mindfulness. E existe também, é interessante a gente falar, que possuem basicamente dois tipos de Mindfulness, da prática da meditação em Mindfulness. O Mindfulness formal e o Mindfulness informal, tá? A gente vai falar sobre esses modelos daqui a pouquinho. Vamos escutar uma música, né? Pra gente refletir um pouquinho sobre tudo isso. Daqui a pouco a gente volta. Escuta aí.
Muito bem, voltando aqui, vamos continuar, falar um pouquinho sobre mindfulness, meditação plena, tá? Como eu falei para vocês, basicamente existem dois formatos de mindfulness, tá? O mindfulness formal, onde você organiza um espaço, onde você se prepara para esse processo de meditação, de respiração, onde você organiza alguns elementos, pode organizar alguns processos terapêuticos, tá? Na sua casa, no seu escritório, um espaço em que você se sinta à vontade, tenha privacidade, tá? Então você pode preparar uma música ambiente, uma música agradável, uma música relaxante. A música está sempre envolvida. Eu tenho uma relação muito forte com a música, então adoro colocar músicas nesses processos em que eu me envolvo, porque a música te eleva, te tranquiliza, ela tem esse poder, né, relaxante. Então, você pode colocar uma música instrumental, ou então, no YouTube, por exemplo, tem vários temas, né, naturais que você pode acrescentar, ou músicas da sua preferência, tá? Bossa nova, MPB, enfim, jazz, é maravilhoso. Então, além de música, é interessante também inserir outros artifícios que vão te ajudar nessa conexão, nesse relaxamento, tá? Óleos, né, incensos, se você preferir, velas aromáticas, tá? E organizando um processo para a prática da meditação, após um relaxamento, após um processo de alongamento, se você quiser, pode se alongar, tá? E começar em um processo de respiração, tá? Existe a técnica da respiração diafragmática, que a gente recomenda, né? Que trabalha com meditação em mindfulness. Inspirar pelas narinas, né? Contando até 3, isso mentalmente. Você segura essa respiração por 2 segundos, 3, como se sentir confortável, e expira pela boca, tá? Também contando até 3, lentamente. Isso vai te ajudar, né, a oxigenar melhor o teu cérebro, vai ajudar a relaxar, a ficar mais tranquilo, a entrar nessa conexão com você, com o seu espaço, com o seu ambiente, que pode ser na sua casa, ou talvez você esteja em uma conexão maior com a natureza, em um jardim, em um espaço ao ar livre, tá? Então, esses espaços, eles podem ser diversificados, é totalmente livre, tá? Contando que seja bem tranquilo, né, para você adquirir essa conexão. E a música vai te ajudar também, esses outros elementos que você se conecta através dos inputs sensoriais. O que é isso, Anderson? Os ouvidos, narinas, os olhos, por onde entram as informações e nós percebemos, tá, de forma cognitiva. Então, você já entrou em um processo de meditação em mindfulness, tá? E o foco desse processo é estar o tempo todo consciente, aqui e agora, né? O que está acontecendo, o que eu percebo, totalmente consciente e sem julgamento, sem uma crítica, sem uma pressão, sem culpa,
tá? Sem exigências, experimentando esse momento, vivendo esse momento, se conscientizando desse momento, respirando, meditando, percebendo, tá? Interligando essas percepções audiovisuais, talvez só visual ou só escutando, porque você pode fazer de olho aberto, de olho fechado, fique à vontade, tá? Esse processo ele vai fluindo naturalmente, né? E consequentemente essa conexão ela vai acontecendo, tá? Cada um tem um time, cada pessoa tem um tempo, um processo para se adaptar, para se acostumar, né? Apenas comece, tá? É necessário essa iniciativa e você vai adquirindo a habilidade de meditar dessa forma, tá? Isso ninguém começa assim, expert, não. Então, cada um tem um tempo para desenvolver essa habilidade de meditar na meditação plena. Então, fique tranquilo, tente, tá? Se permita, se tolere, se aceite, se comprometa e o processo ele caminha naturalmente, tá? É muito legal ter a orientação de um profissional, porque esse processo se torna mais fácil e o desenvolvimento é bem mais rápido, com certeza, tá bom? Mas também tem muitas aulas, explicações na internet, enfim, no Google, né, no YouTube, falando de mindfulness. Procure fontes respeitadas, né, fontes que desenvolvem um bom trabalho, que também ajuda muito, tá? Muita informação positiva, muita coisa legal para ajudar nesse processo, tá bom? Vamos ouvir mais uma música, tá? Fazer uma pausa. Esse é o mindfulness formal, é um modelo que a gente costuma observar bastante, né? Tem muita coisa de mindfulness formal, mas no próximo áudio eu vou falar um pouquinho sobre o mindfulness informal também, que é bem interessante, tá bom? Eu volto logo. People die because of separation.
Então, gente, falar um pouquinho sobre mindfulness informal, tá? Um formato mais despojado de meditar, beleza? Interessante que essa prática tem essa flexibilidade. Eu posso desenvolver um espaço, aperfeiçoar esse espaço, esse processo da meditação, desenvolver cada vez mais, melhorar, superar. E eu também posso colocar isso no meu dia a dia, no meu trabalho, na prática de atividade física, de esportes, em conversas. Então, o princípio parte do seguinte: mindfulness, atenção plena, atenção consciente. Então, o que eu fizer, eu estarei plenamente consciente naquela tarefa, tá? Então, o mindfulness informal eu posso praticar na minha refeição, no horário de almoço, tá? Prestar bem atenção naquela alimentação, por exemplo. Perceber como é que eu percebo as cores daquele prato, o sabor, né? Aquele alimento enquanto eu mastigo, experimento, tá? Quais são as sensações que isso me traz? Qual o aroma que aquela refeição me passa, né? Me transpassa? Então, estar atento a esses inputs, a estas percepções de forma consciente, sair do automático e focar naquele momento, naquela experiência, isso também é mindfulness, de forma informal, tá? Então, se eu converso com alguém, posso estar em mindfulness, posso estar consciente de forma plena o que aquela pessoa me fala, quais as informações que ela me transpassa, que eu percebo. Hoje as empresas, as organizações estão investindo em mindfulness, contratando palestrantes, inserindo isso na rotina laboral, porque também isso ajuda no processo profissional, tá? Executar as tarefas de forma plena, com atenção, consciência, tá? Independente da tarefa, eu preciso estar focado, consciente, para que eu execute aquela tarefa da melhor forma possível, tá? E o mindfulness, ele ajuda nesse processo. Por exemplo, numa caminhada, né, numa atividade física, enquanto eu corro, eu caminho, o que eu observo, o que eu vejo, quais são as imagens, quais são os registros, tá? Naquele ambiente, quais são as cores. Isso também me ajuda, inclusive, a relaxar, a esquecer os problemas, as preocupações, porque eu naquele momento eu vivo aquela experiência, tá? Aqui, agora, sem julgamento, sem crítica, sem culpa. Eu simplesmente me concentro. E existem muitas outras formas de praticar o mindfulness informal. Tem uma técnica que a gente conhece, muito conhecida, né, da uva passas, né? Pegar uma uva passas, qual é a textura daquele elemento, ele é macio, ele é áspero, enfim.
ele é liso, ele é enrugado, né? Que experiência aquilo me remota. E eu coloco aquela uva passas na boca. Qual é o sabor que aquele alimento que eu sinto, o que isso quer dizer, o que isso me traz? Isso é uma forma de experimentar um momento, praticar a meditação também, de forma informal, tá? Então, existem muitas possibilidades, muitas. É interessante também utilizar a criatividade para enriquecer esse processo. Isso também ajuda no autoconhecimento, porque se você pratica a meditação voltada para algumas questões pessoais, essa reflexão, esse conhecimento vai te ajudar também a se olhar, tá? Então, é muito amplo, é muito rico e é muito terapêutico, tá certo? Tem mais uma música pra gente ouvir, tá? E depois a gente volta fazendo a conclusão, o encerramento do podcast. Espero que vocês estejam gostando. A ideia é fazer pelo menos um por semana. E eu conto também com a contribuição de vocês, as contribuições de vocês para apoiar, enfim, ajudar a gente com os temas e ajudar a gente a melhorar, tá certo? Tem mais uma música para vocês.
que você vai voltar pra mim. Só de pensar